Bom dia, pessoal. Assim como eu fiz para a disciplina de física do primeiro, segundo e terceiro ano, né, eu vou fazer também aulas de eletricidade para o primeiro. O segundo eu já fiz, terceiro ano já fiz. Faltou agora para o primeiro ano, né? Até porque são muitas turmas que eu tenho, são duas escolas que eu atendo, então ao total já fiz quase 40 vídeos, né? Agora eu estou chegando em eletricidade. Essas aulas elas vão auxiliar vocês, embora eu tenha passado algum material, já slides e vídeos sugeridos na internet, né, como material de apoio. Essas aulas vão dar continuidade a esse estudo, né, sobre a lei de Coulomb, que são exercícios propostos na atividade 2, atividade 3 e atividade 4. Bom, o que seria a lei de Coulomb? Então vamos seguir um pouquinho adiante, né? Ela descreve a interação eletrostática entre cargas elétricas. Quando eu falo interação, é força de tração, força de repulsão. Bom, ela foi criada, né, ela foi desenvolvida por Charles Coulomb no século XVIII ali. Aqui até botei 1783, né? Essencialmente para estudo de interação entre cargas elétricas. E ela foi obtida experimentalmente no laboratório. Bom, aqui eu peguei e baixei a figura do Charles Coulomb só para vocês, caso algum dia vocês visitem um museu, né, e vejam essa figura ilustre, se vocês identifiquem, saibam, né, quem ele é e a lei que vocês estão estudando foi ele que criou, né. Bom, a formação dele era engenharia, né, embora ele tenha se dedicado bastante ao estudo de física, e ele era francês, né. Bom, o que a gente tem, né? Eu vou botar aqui a equação e vou falar um pouquinho sobre ela. Essa equação, que é uma equação muito similar à lei da gravitação universal, que foi criada lá no século XVII, né, por Isaac Newton, né, que ele determinava a força de interação gravitacional entre dois planetas com massas m1 e massas m2. Isso aí a gente vai estar vendo em física, né, mais no final do ano, né, a lei da gravitação universal. O que eu quero chamar a atenção é que essa equação aqui, ela um aspecto matemático dela é muito similar à lei da gravitação universal. Lá tu tem massas e aqui tu tem cargas. Inclusive aqui é carga K2 ou Q2, né, não Q1, certo? A distância que separa essas cargas e a constante K, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre essa constante. Aqui eu tenho três exemplos, né? Cargas de mesmo sinal, elas estão se repelindo, e sinais contrários, elas estão se atraindo. Bom, essa expressão aqui, ó, vamos entender um pouquinho melhor ela. O F é força, que é dada em newtons. O K é a constante eletrostática no vácuo, que vale esse valor, 9 às 10 na 9, newton metro quadrado por coulomb quadrado. De repente vocês estão achando estranho, mas por que tem newton metro quadrado por coulomb ao quadrado, né? Porque aqui, ó, a unidade da força é newton, e eu tenho carga e carga dado em coulomb, então aqui aparece coulomb ao quadrado. Aqui distância, que é metros ao quadrado, fica metro quadrado. Como é que isso aqui vai gerar newton? Então tem que botar esse K aqui, que ele, além de assumir esse valor de 9 às 10 na 9, ele ainda entra com essa unidade, newton metro quadrado por coulomb quadrado, para fazer essa correção. Ou seja, esse metro quadrado que aparece aqui embaixo, ele é cortado com esse aqui da unidade, e esse coulomb ao quadrado que aparece em cima, ele é cancelado com esse aqui de baixo. Só sobra dessa unidade, só sobra o newton ali, que é unidade de força. Então é um pouco estranha a unidade que a gente começa a observar, mas é isso aí mesmo. Q1 e Q2 são as cargas, que são dadas em coulombs. Então, se for dado em milicoulomb, microcoulomb, passem para coulomb. Que mais? O D é a distância, que é dado em metros. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho, né? A força. A força é uma grandeza vetorial. Então, ela tem intensidade, que a gente chama de módulo. Ela tem direção e tem sentido. É interessante saber a diferença entre uma grandeza vetorial e uma grandeza escalar. Então eu fiz um vídeo que eu passei para o pessoal da física, né, só sobre vetores, diferenciando grandezas escalares e de grandezas vetoriais. Eu vou deixar esse vídeo junto aqui para vocês entenderem bem isso, né? Mas módulo é a intensidade, direção é o eixo, né, que essa força atua, ou seja, o eixo horizontal, né, eixo vertical, e sentido, para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Essa é a diferença, né? Tem gente que acha que direção e sentido é a mesma coisa, não é. São coisas diferentes. Vamos pensar aqui, o que eu tenho, né? Eu tenho uma força de repulsão, inicialmente aqui,
E no de baixo aqui eu tenho uma força de atração, certo? Então esses vetores aqui, forças, eles estão indicando isso. E essas esferas, que são cargas chamadas de pontiformes, estão separadas por uma distância d, né? Logicamente que eu tenho que dizer no exercício que se isso aqui é no vácuo, se é no ar, né? Para a gente poder usar aquele K de forma correta. Vamos ver um pouquinho sobre a história daquele K ali que aparece nessa equação, né? O K, que é a constante eletrostática, ele surge experimentalmente desse experimento aqui. Ele é obtido experimentalmente, né? Depois que é realizado esse experimento aqui que se chama de balança de torção. Aqui são colocadas as cargas, né? Q1 e Q2, e tem um fio muito fininho aqui, ó, que ele consegue identificar quando isso aqui interage, essas duas cargas interagem, né, uma com a outra, buscando aí, ó, a interação eletrostática. Então são experimentos assim. Eu só vi um equipamento desses, não vi ele funcionar, né, só vi ele no museu, ali na URGS, né. Em um local nenhum mais eu tinha visto isso, a não ser nos livros também. Bom, eu trouxe aqui dois exercícios, né, que estão propostos lá na atividade 2, que é o exercício 2 e o exercício 3. O que eu tenho nesses exercícios? Eu tenho duas cargas aqui, ó, iguais. Aqui é dado, né, que as cargas são iguais e vale 1 vezes 10 a menos 6, que eu chamei de 1 microcoulomb. Estão separados por uma distância de 3 centímetros, que eu tenho que passar isso aqui para metros, e estão no vácuo, né? Pelo fato de estar no vácuo, aquele K, 9 vezes 10 na 9, a gente vai usar aquele valor. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro identificar as cargas presentes, Q1, Q2, que são iguais. Vou pegar o valor da distância, passar essa distância para metros, ou seja, centímetro para metro, divido por 100, 0,03 metros. E vou pegar o meu K, que é 9 vezes 10 na 9, certo? A partir daí, o que eu faço? Eu vou lá, né, pegar a minha expressão da lei de Coulomb, e aqui eu não vou botar sinal, né? A carga é negativa, é positiva, não, eu só boto, eu aqui botei duas barrinhas, isso na matemática se chama de módulo, né? Simplesmente para a gente calcular o valor da força. Eu vou ler no problema e vou identificar se essa força é de repulsão ou de atração. Eu vou saber se as cargas são de mesmo sinal, repelem. Se são sinais contrários, se atraem. É assim que eu faço para definir o sentido da força, né? Aqui eu só vou calcular o módulo. Isso aqui eu botei 0,03, mas eu vou passar para a potência de 10, né, que fica mais fácil. Então seria 3 vezes 10 a menos 2. Como é que a gente faz essas operações usando as propriedades de potência? A gente tem que pensar o seguinte. Na multiplicação, conserva a base, que aqui é 10, e soma os expoentes. Então aqui em cima vai ficar 10 na menos 12. Então vai ficar isso aqui, ó. 10 na menos... Onde é que está? 10 na menos 12. Isso. Aquele 1 multiplicou 1 vezes 1, dá 1. E aqui, ó, embaixo, 3 ao quadrado dá 9. E aqui, essa potência multiplica. 2 vezes menos 2, que dá menos 4. Bom, dando continuidade nessa conta, aqui eu vou simplificar esse 9 com esse 9, porque se eu vou multiplicar e vou dividir por 9, eu posso cortar. Então foi isso que eu fiz aqui. E eu vou agora usar essa propriedade multiplicando. 10 na 9 vezes 10 na 12. Na menos 12, né? Então vai ficar 10 na menos 3. Lembrando que na multiplicação a gente soma, né, os expoentes. E aqui na divisão, conserva a base que é 10 e diminui. Então é menos 3 menos menos 4. Então é menos 4, fica mais 4, fica 1. E 10 na 1 é igual a 10. E essa força então é de repulsão, certo? Então esse é um exercício típico aí de prova, né, que pede a intensidade da força e saber se é uma força de atração ou repulsão, né? Bom, agora a gente vai abordar o exercício 3. É um exercício um pouco chato de fazer porque o aluno gosta de materializar as coisas, ou seja, ele gosta de números, né? Eu sempre digo, matemática não precisa de números às vezes para a gente fazer matemática. Inúmeras das vezes a gente faz só com relações, né? Dobro, metade, o triplo e tal, né? Isso incomoda às vezes o aluno quando ele não está acostumado a usar esses termos. Mas aqui o que eu tenho? Eu tenho duas cargas que estão separadas, né, a uma distância d. Observem que aqui, ó, não foi dado o valor das cargas, apenas foi dito Q e Q'. E a distância d, não foi dado nenhuma distância. E a força de interação eletrostática entre elas tem intensidade F. Então aqui eu já consigo tirar alguma informação.
né? Então vamos passar aqui que eu vou pegar esses dados. Eu tenho aqui uma carga que... Aqui eu já estou botando a segunda situação, que é dessa segunda parte do problema, substituindo a carga Q, né, por outra carga Q'. Então vamos seguir aqui só para você entender. Ó. Substituindo a carga Q', que é uma das cargas, por outra, né, igual a 5Q', ou seja, eu tenho uma situação inicial com essas duas cargas aqui, ó, Q1 e Q2. E depois eu vou ter uma situação que essas cargas são substituídas por outras. Essa fica igual, mas essa aqui aumenta 5 vezes mais. E essa distância aqui, ó, que é a distância D, vamos botar aqui, ó, ela acaba passando para 3D, ou seja, a distância aumenta 3 vezes mais. E aí a pergunta do problema, olha ali, ó, qual será a nova força de interação entre as cargas? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Antes eu tinha uma força F, que era com essas cargas aqui e essa distância, e agora eu vou ter uma força desconhecida, que eu posso até chamar de F2, que é isso que eu vou fazer no problema. Então vamos lá, vamos pegar a lei de Coulomb, vamos substituir aqui, ó, Q1 e Q2, que é Q1 e Q2 está aqui, ó, e a distância inicial que é essa aqui. E aí eu vou ter o valor de F, que eu vou chamar de F1. Essas são minhas ideias, eu vou aplicar para essas cargas aqui, ó, Q1 e Q2, então vai ser Q5Q', e a distância passou para 3D. Né? Como é o quadrado, isso aqui vai ficar 9D ao quadrado, que tem que resolver ali embaixo. Então vamos lá. Eu fiz questão aqui até de separar, e de repente estão dizendo, mas e o K? Cadê o K ali? Né? Eu simplifiquei, porque isso aqui a gente vai fazer uma comparação das equações. Tem aluno que diz assim, dá para fazer divisão, professor. Também dá, mas eu estou fazendo a comparação entre uma e outra. Então eu botei aqui de outra cor, né, para vocês verem que isso aqui vai aparecer aqui desse lado aqui também igual. Vamos ali para o outro lado. Olha aqui, ó, esse 5 eu trouxe ele para frente, o K eu já tirei do outro lado também, né? Aqui esse 3 ao quadrado ficou 9 e ficou Q sobre D ao quadrado. Isso aqui que eu tenho aqui, ó, é igual ao que eu tinha lá na F1. Então por isso que se chama de resolver por comparação, né? Tá ali, ó. Eu observo que isso aqui sendo igual, eu posso fazer uma jogadinha aqui, ó. Qual é a jogadinha? Né, que eu chamo de a cartada do mestre, né, vamos dizer assim, que é isso aqui, ó. Tu observar que isso aqui é o F1. Então tu substitui isso aqui por F1 e aí vocês teriam ali, né, na verdade a relação entre F2 e F1 aí. Ou seja, o F2 com essas condições aqui que eu dei para vocês, dessas cargas e triplicando a distância, ele vai valer 5 nonos. 5 nonos, né, é um pouquinho mais que 0,5, acho que é 0,55. Eu tinha feito essa conta antes, acho que foi isso aí, né? Ou seja, o valor que eu tenho agora vai ser 55% só de F1, né? Ou seja, um pouquinho mais da metade, porque eu troquei a condição, botei as cargas aqui diferentes e a distância também diferente. Esse é o tipo do problema assim que às vezes o aluno, né, que está só acostumado com números, se enrola. Mas eu sugiro que vocês façam esse problema 2, esse problema 3, né? Assistam todos aqueles vídeos que eu já passei para vocês, né? Aquilo ali é sugestão de material, porque a lei de Coulomb entre duas cargas é isso, ou é um valor numérico ou é um valor algébrico. Nesse caso aqui até botei que ele é um valor, uma resposta apenas algébrica. Na aula 2, né, antes de eu falar sobre... Eu vou passar um videozinho sobre vetores e depois a gente vai falar sobre interação entre mais de duas cargas, tá, pessoal? Então espero que logo a gente já possa estar retornando aí para nossas atividades, para a gente se encontrar na escola e conversar sobre todos esses assuntos, tirar as dúvidas de vocês. A gente se fala na aula 2 aí. Um abraço.